Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast do Corredor. E a gente trouxe mais uma história muito legal aqui pra vocês. E antes de eu apresentar meu convidado, vocês já sabem, eu vou pedir aí pra você seguir nosso canal, comentar nos nossos posts, deixar seu like. Porque você fazendo isso, esse conteúdo chega pra mais corredores, assim como você, que curtem os assuntos que a gente traz aqui. Hoje eu recebo aqui, gente, ele chama Lucas Ferraz, mas ele é conhecido como Quiolo. E mais do que um corredor, ele é um fotógrafo baiano, mas ele é tão renomado que, assim, ele rompeu fronteira, já saiu do Brasil e fotografa aí pelo mundo. E além disso, a gente vai contar aqui a história dele como corredor, porque a corrida ajudou ele a emagrecer e a criar um novo estilo de vida. Então, a gente vai juntar aqui essas duas histórias. Muito bem-vindo, Quiolo. Obrigado pelo convite. Felizão de estar aqui, assisto o podcast. Faço parte agora dessa seita que é a corrida, né? É mais do que um esporte, é uma seita. E, poxa, estou felizão de estar aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu quem agradeço. Quiolo, para quem ainda não te conhece, você é um fotógrafo corredor ou um corredor fotógrafo? Eu acho que eu sou um fotógrafo corredor. Eu acho que eu sou um fotógrafo corredor porque a corrida é uma coisa muito recente na minha rotina. Eu comecei a correr em dezembro do ano passado. Então, assim, não tem nenhum ano, mas eu faço do jeito certo, eu sigo a planilha, eu frequento o clube de corrida, eu faço a planilha toda certinha, eu sou disciplinado na corrida, então acho que por isso que tá tendo aí bons resultados. E você começou a fotografia registrando viagens e projetos pessoais, né? Isso. Como que foi essa descoberta? Como você descobriu que isso poderia ser uma profissão na sua vida? Na verdade, assim, eu estudei design gráfico, né? 5 anos, fiz ali a parte acadêmica básica. Me formei como designer e vim morar em São Paulo. E aí, morei aqui em São Paulo 5, 6 anos e me realizei bastante nisso e tal. E me perdi na pergunta. Não, é que assim, ó, você... a gente estava falando de como você começou a fotografar de forma despretensiosa. Verdade. Quando eu voltei... Como que isso se tornou uma profissão para você? Quando eu voltei para Bahia, com o bichinho do trabalho, o bichinho workaholic de São Paulo, me mordido, eu voltei para Bahia e eu não tinha lazer, não tinha hobby. Ficava trabalhando na agência, ficava produzindo, ficava criando peças. Eu criei uma agência de design e de criatividade com amigos. E a gente atendia essa galera do promocional, dos blocos, do carnaval, do Axé Music. E a gente trabalhava muito, ficava muito na agência. E eu sentia falta de ter um hobby, de ter uma coisa que fosse um detox, sabe? Que fosse uma coisa que eu precisasse, assim, desopilar um pouco. E aí, quando você é designer e quando você trabalha com criatividade, eu acho que naturalmente a fotografia faz parte da sua rotina, né? Então, ao invés de eu ir buscar imagens nos bancos de imagem, eu passei a produzir minha própria imagem. Então, morando na Bahia, né, de volta à Bahia, morando na Bahia, perto do mar, perto da natureza, eu fui fotografar isso, fotografar essas atmosferas mais naturais. E aí eu comecei a perceber que aquilo tinha uma vertente mais artística, mais imersiva, mais sensorial. E no design a gente tem uma coisa muito bacana que é o look and feel, né, que é você criar alguma coisa, uma marca, um cardápio, uma coisa, e colocar aquilo num mock-up de Photoshop que faz entender que aquilo já existe, né? A gente usa esse artifício do look and feel para os clientes. E quando eu comecei a fotografar, eu sempre imaginei a minha fotografia nas paredes. Então eu peguei um pouco desse look and feel do design e joguei isso na fotografia. Então eu pegava foto de ambientes e simulava como se aquele quadro já existisse naquele ambiente. Então eu comecei a postar isso nas redes sociais, comecei a me relacionar com arquitetos, comecei a montar catálogos, então eu ia desbravar um destino. Por exemplo, em 2015 eu fiz Lençóis Maranhenses. E agora até fiz de novo. Fiz de novo agora, né? 10 anos depois. Mas em 2015 eu fiz. Então eu fiz as fotos nos Lençóis Maranhenses, voltava, montava um catálogo em PDF e fui fazendo minha rede de relacionamento com arquitetos e mandando aquilo para que os arquitetos especificassem aquilo nos projetos, né? E com isso
eu fui entendendo melhor a arte fotográfica, fui entendendo melhor como era essa praça, como era essa demanda. Na época que eu comecei, não era o mercado que é hoje, então não existiam grandes nomes da fotografia. Eu acho que os dinossauros sempre existiram. Sim. Pierre Verger, Sebastião Salgado, Os Cravos, essa galera sempre existiu e sempre foi respeitada e sempre será. Né? Sim, sim. Mas assim, não existia essa coisa do fine art, não existia essa coisa da fotografia de decoração, não existia muito a fotografia do colecionismo, né? Então eu acabei nadando de braçada num mercado que era um pouco mais virgem, né? Acho que hoje é bem mais explorado, mas na minha época era mais virgem. E aí eu fui me relacionando com profissionais da área, com o mercado e divulgando naturalmente o meu trabalho ali. Depois tem todo aquele cenário de casa-cor, de mostra de decoração, sim. de todos esses eventos aí que giram em torno da questão de interiores de uma maneira geral. E com certeza, então, a sua experiência como design gráfico te deu mais, como se diz, elementos para você ser um melhor fotógrafo, ou ter esse olhar aí mais apurado. Eu acho assim, a fotografia é uma arte muito plural, né? E quando a gente fala de fotografia, a gente sabe que existem uma infinidade de subsegmentos para a fotografia. Eu sempre soube que eu queria fazer essa fotografia, a fotografia de arte. A minha fotografia já nasceu para ser uma fotografia de arte. Eu nunca fiz ensaio, eu nunca fiz evento, casamento, nunca fiz nenhum tipo de cobertura, newborn, sensual, nunca fiz nada disso. Tá. Sempre foi uma fotografia de arte. E o design fez com que eu buscasse esses enquadramentos mais inusitados. Então, se você reparar, o meu trabalho tem essa característica do enquadramento mais fechado, dos blocos de cor, das texturas, dos contrastes, das geometrias, sabe? Então, eu acho que o design interferiu muito no meu processo criativo fotográfico, desde a hora do clique até a pós-produção. Não a pós-produção para tratamento de imagem, mas a pós-produção para pensar como a fotografia ia se comportar. Se eu ia usar um quadro grande, ou se eu ia usar dois e dividir a imagem no meio, ou se eu ia, de repente, fazer uma coisa que é muito meu, que chama fresta. Tá. A obra fresta é uma obra fininha, que é como se você estivesse vendo aquela obra entre alguns prédios, vendo aquela vista entre alguns prédios. Então, é um escape, é uma fuga. Né? A fresta é uma fuga. Legal. Então, o design me ajudou nisso, nesses processos criativos do pré e do pós também. Que legal. Você é soteropolitano. Sim. E Salvador te influencia nesse seu trabalho? Tem algum cantinho ali das cidades que tem seu coração ali? Na verdade, eu acho assim, a cidade de Salvador, ela vive um momento de resgate ao centro, né? Eu acho que assim, o Pelourinho sempre foi um lugar especial, a Rua Chile sempre foi um lugar especial, a Avenida 7, que é a nossa, entre aspas, 25 de março, num tamanho muito menor, né? Sempre foi um lugar muito pulsante para o início dos movimentos de comércio da cidade. E aí, naturalmente, a cidade se desenvolveu para um outro lado e o centro histórico ficou um tempo esquecido, né? E agora, de 3, 4 anos para cá, existe esse resgate do centro histórico. Então, o Pelourinho está mais bonito de novo. A Rua Chile, para onde foram todos os hotéis legais, Fazano, Fera, Gorges, enfim, empreendimentos de uma maneira geral, mostras de decoração de uma maneira geral. Então, o centro se tornou muito pulsante de novo. E eu digo que, assim, o que me move na cidade é a cidade que tem um DNA de verdade, sabe? Todos os lugares que tem o soteropolitano de verdade, o subúrbio, sabe? A cidade baixa, o centro histórico, todos esses lugares que tem o soteropolitano visceral, né? Nascido. Não, e vocês são muito bairristas, Me né? encanta muito. Me encanta muito, né? Eu conheci um baiano que ele falava, o Porto da Barra é a praia mais bonita do mundo. Eu falei, mas você conhece? Ele falava assim, eu não preciso conhecer nenhum outro lugar. Porto da Barra é a praia mais bonita do mundo. Aí eu falei, isso é o baiano, né? É o soteropolitano. Eu acho que a gente tem uma tendência de puxar a sardinha para o nosso lado. Sim, sem dúvida. Né? Mas eu acho que o Porto da Barra, por ser uma praia urbana, com a água numa temperatura extremamente maravilhosa e numa cristalinidade também extremamente translúcida, eu acho que o Porto da Barra faz da praia uma coisa muito especial. Sem dúvida. Né? E a corrida, Chiolo, quando que ela entrou na sua vida? Como é que você foi picado aí pelo bichinho da corrida? Eu acho que a corrida,
entrou na minha vida no meu momento de virada de chave em relação à saúde, né? Eu, por ter uma carreira artística e por ter uma carreira que oscila muito, né? Porque a arte tem disso, né? Às vezes você vende bem, às vezes você vende menos. Então tem esses altos e baixos aí, como qualquer carreira autônoma, mas principalmente como qualquer carreira artística. Eu acho que existe isso também na música, eu acho que existe isso no balé, acho que existe isso no teatro, na fotografia também tem. E eu vinha de um processo de muita ansiedade profissional, né? De muitas questões profissionais, e isso naturalmente mexe com a gente. E eu sentia falta de uma válvula de escape, assim. Sentia falta de ter uma coisa que me equilibrasse, assim, que me desse um sacode, assim, e dissesse, pera aí, vamos organizar aqui as coisas para você viver uma coisa de cada vez. Então, desde 2019, eu dei uma virada de chave na minha saúde, né? Então, assim, resolvi me cuidar, fazer dieta, buscar nutrição, buscar escolhas mais saudáveis. Mas 20 veio pandemia, e aí eu acho que o mundo inteiro se tornou ansioso. Não, e fora que eu me lembro de consumir garrafa de vinho todo dia como se fosse normal, né? Porque é aquela coisa, né? Todo mundo tomar um vinhozinho, porque ninguém sabe o que é que vai ser amanhã, né? Eu falei, toda semana eu comprava vinho para 15 dias. Pois é, então acho que assim, na pandemia veio todas essas incertezas, e aí meu projeto saúde ficou um pouquinho de lado. Em 2022, minha filha nasceu, então houve de novo aí uma nova ansiedade, um novo modo de vida, né? Um novo modo de vida, naturalmente. E aí, em junho de 2024, eu consegui botar o trem no trilho de novo e falei, bom, agora eu vou me transformar de verdade. Agora eu acho que eu vou conseguir seguir nesse projeto que começou lá atrás. Naturalmente, a gente pensa em esporte, e a gente vai para os esportes coletivos pelo entretenimento. Eu acho assim, quem não tem uma vida saudável e busca começar uma vida saudável, é natural que busque esportes onde haja entretenimento, onde haja uma competição, sim. Onde haja companhia, onde haja resenhas, onde haja risadas, né? E aí eu fui para o beach tênis, me diverti muito no beach tênis, assim, senti que era um esporte muito bacana. Depois eu fui para o tênis, né, por ter facilidade de jogar, por ter amigos que jogam. Eu joguei na infância, mas eu me encontrei na corrida por ser um esporte que você faz em grupo, mas você faz sozinho. Você faz em casa, mas você faz viajando. Sabe, eu acho que a autonomia da corrida é uma coisa que encaixou muito comigo. Sabe, assim, a possibilidade de correr em qualquer lugar, a possibilidade de você fazer até um turismo associado à corrida, né? A possibilidade de você viajar para fazer algumas provas. Então, isso encaixou muito com o meu way of life, assim. Porque, eu sou fotógrafo, naturalmente eu viajo, né? Naturalmente eu fico um tempo fora de casa fotografando. Então, essa coisa de você poder correr em Nova York, correr em Buenos Aires, correr em Boston, correr em São Paulo, correr no Rio, né? Então, acho que isso foi uma coisa que me motivou muito. E eu tenho amigos, a gente tem um clube de corrida na Bahia que é incrível, que é a Triação. E dentro da Triação, eu tenho um microgrupo, que são meus amigos ali, que a gente chama Ferramenta Cega, que é uma brincadeira. É um monte de ferramenta cega, mas a gente tem ali 12 pessoas que se estimulam o tempo inteiro, que trocam entusiasmos, que trocam dicas, que trocam exemplos o tempo inteiro. E a gente está sempre se apoiando. Então, acho que isso também mudou muito para mim, assim, a corrida. A corrida virou, assim, faz parte da minha vida agora. E quando eu não corro, eu sinto a maior falta e tento não me afastar muito, tento ficar pouco tempo sem correr, porque realmente está enraizado, assim, no meu ser. E eu costumo dizer que a corrida, ela acaba se tornando um esporte de gente madura, porque na hora que você fala, eu posso correr em qualquer lugar, e só depende de você, né? Sim. Porque, assim, quando você fala de um beach tênis, você tá com compromisso com outras pessoas, você tá ali reservando um horário numa quadra e tal. A corrida, você tem que acordar aí. Assim, no limite, sabe? Tudo bem, ainda que você combine com seus amigos, mas, sei lá, você vai viajar. Cara, você
pode dormir um pouco mais e tomar o café da manhã, ou você pode acordar um pouco mais cedo e correr, depois toma o café, né? Eu acho que assim, eu tenho um perfil, acho que é uma característica muito minha, assim. Minha mãe fala esse termo vaquejar. Eu não sei vaquejar a gente. Eu não sei vaquejar a gente. Eu não sei ligar para amigo e dizer, velho, vamos jogar. Vamos. Eu não sei ser assim. Eu sou muito independente. Então, eu me encontrei muito na corrida por isso. Porque, assim, se quer ir, vamos. E aí, assim, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente manda. E aí, quem vai? Quem vai já tá pronto ou tá saindo. Quem não vai, tá dormindo, tudo bem também. E a gente se encontra outro dia. Sim. Então, essa independência da corrida é muito legal, sabe? É muito legal. E como foi começar a correr? Você achou muito difícil? Qual foi... Porque, assim, eu me lembro no começo, né? Eu começa no corre... caminha, depois eu consegui dar uma volta inteira no Ibira, aí depois você vai lá e pensa numa prova de 5 quilômetros. Eu fui num crescente mesmo. Sim. Mas tem gente que hoje, porra, já se sente bem, já sai correndo. Você tava em qual lugar? Eu acho assim, o meu início foi um início de fazer tiro na esteira, né? Porque eu comecei a correr ainda pesado. Então, o peso da carcaça incomoda a corrida, judia muito das juntas. Sim. Né? Então, eu fazia tiro de segundos, depois tiro de distância. Aí, quando a gente fez a nossa corrida, né? Que a gente vai falar disso mais na frente, eu comecei a me preparar para 5 quilômetros. E aí, comecei a correr 5 quilômetros na esteira, porque aí a esteira tem um amortecedor, porque aí a esteira tem ali aqueles facilitadores. Sim. Mas... quando você vai pra rua, voltar pra esteira é que é difícil, né? Não dá. Pra mim, esteira é assim, eu estou em reabilitação, tô numa físio, aí sim. Ou sei lá, um dia antes da prova, eu ia dar um trote, choveu, aí eu não quero ficar doente, sei lá, aí eu faço isso. Agora, em nenhum outro momento, eu saio na chuva, mas não fico na esteira, não gosto. Hoje, esteira pra mim virou um fardo. Assim, é uma coisa que não dá. Eu amo a rua. E uma coisa que eu acho, assim, Cris, que foi muito útil para mim e talvez seja útil aí para outros seguidores e outras pessoas que estejam nos assistindo, é que as pessoas falam assim, mas a corrida machuca muito. Mas eu não aguento correr. Porque eu acho que as pessoas têm um entendimento de que é do ponto zero aos 10 quilômetros da noite pro dia. Né? As pessoas acham assim, eu vou começar a correr e vou começar a correr 5 quilômetros. Né? E aí eu acho que tem assim, duas coisas que são muito legais na corrida. A primeira é saber que tem um tempo, que você precisa amadurecer na corrida. Né? Não é uma coisa assim, da noite para o dia eu vou fazer uma meia maratona. Então, é uma construção. Claro. E a segunda coisa, assim, pelo menos para mim, fazer parte de um clube de corrida e fazer parte de um clube de corrida responsável, porque existem clubes irresponsáveis que eu sei, né? Mas o meu clube, meus dois treinadores, Paulinho e Diogo, que são incríveis, são muito responsáveis, sabe? Então eles dizem, primeiro você vai correr uma corrida mais leve, vai caminhar e correr. Depois você vai fazer um treino de fartlek, mas um fartlek leve. Né? Depois você vai fazer um tiro, mas um tiro leve. Depois você vai correr distância e vai correr pequenas distâncias. E você vai construindo. Então, assim, eu comecei a correr em dezembro e vou fazer agora no final de julho, ou seja, 6 meses depois, minha primeira meia. Veja que foi uma construção de 6 meses. Sim, sim. Né? Eu jamais faria isso em 2 meses, em um mês. E sair correndo, né? Não dá. Então, acho que a corrida tem isso. E a corrida ensina muito a gente. Ensina. Né? Tipo assim, ensina a ter paciência. Não adianta também achar que no quilômetro 15 eu vou correr até o 21 rápido, que você vai quebrar. Né? Naturalmente você vai quebrar, naturalmente você vai se frustrar. Então, acho que a corrida ensina também a gente a ter paciência, sabe? A entender que aquilo ali é um processo. Então, acho que isso é bacana. E a sua primeira corrida foi essa de 5 quilômetros? Não. Qual foi a sua primeira prova de corrida? Quando eu morei aqui em São Paulo, há muitos anos atrás, eu era menino, eu fiz aqui umas provinhas de 5 quilômetros. Que legal. Aquelas provinhas da Trek, aquelas provinhas que são um barato. Sim. Né? Aqui, todo fim de semana tem uma dúzia delas. Pois é. Então, essas provinhas, eu fui pelo marketing, sabe? Sei. Vai todo mundo, tem um kit massa, a gente vai pelo kit, a gente vai pela resenha, vai pelo oba-oba. Então, eu fiz isso há muitos anos atrás e depois parei. E aí, quando a gente fez a Blue Run, ano passado, eu falei, eu tenho que me preparar para 5, porque é a minha prova, é a minha corrida. Só que quando eu cheguei na Blue Run e eu vi o que era
a euforia da corrida, eu falei, bom, agora eu quero mais. Entendi. Agora eu quero mais distância, agora eu quero mais frequência, agora eu quero mais performance, agora eu quero RP. Então, agora chegou minha... Eu ia te fazer uma pergunta. Em que momento... Porque, assim, a gente estava falando de... Você mudou o estilo de vida, você queria perder peso. Em que momento não foi só emagrecer que a corrida entrou nesse lugar? Então, foi na hora que você chegou na Blue Run. Você falou, nossa, quero mais disso. A corrida... Porque, assim, o que aconteceu... Em ordem cronológica, a Blue Run é sempre em novembro. Tá. Então, eu me preparei meio que de forma autônoma para a Blue Run. Tá. E aí, quando a gente fez a Blue Run, e que foi massa, eu falei, bom, agora eu preciso entrar num clube de corrida. Entendi, você estava sem assessoria. Eu estava sem assessoria. Então, eu fui para a Blue Run autônomo. Tá. Na Blue Run, virou minha chavinha de que eu precisava profissionalizar, de que eu precisava me preparar mais, de que eu precisava frequentar mais outras corridas, participar mais de outros ecossistemas. Então, com a entrada no clube de corrida, foi bacana porque eu percebi que eu precisava ter mais frequência e ter mais relacionamento no meio para entender o que é que aquilo ia representar para mim. Entendi. Então, foi daí. Então, esse ano, a Blue Run vai ter vai ser um marco para mim, porque é praticamente um ano depois que eu fiz minha primeira corrida, né? Entendi. E como fotógrafo, você tem um olhar mais apurado para os detalhes, né? Você estava falando aí do seu projeto de frestas e tal. E a corrida mudou a sua forma de enxergar, de ver o mundo, a fotografia durante a corrida? Você consegue reparar, não consegue? A gente costuma dizer que quando a gente faz muita força na corrida, a gente nem vê passar. Depois você vai voltando com calma e fala, nossa, eu passei por tudo isso, né? Como é que é seu olhar juntando o corredor e o fotógrafo? Eu acho assim, o meu olhar para a corrida, na verdade, assim, estar correndo e olhar o entorno já é bem diferente. Né? Quando a gente passa caminhando, ou quando a gente passa contemplando ou fotografando, a gente tem um timing ali, que é um timing mais suave, é um time mais parado, né? Mais lento. Então, as percepções são todas mais fluidas. A corrida é muito dinâmica, né? A corrida é muito inquieta ali. Então, ver a cidade, ver os locais com a euforia da corrida é totalmente diferente. O que a corrida colaborou para a fotografia é que a corrida me ensinou a ser mais paciente, porque apesar de eu ser fotógrafo, eu não sou daqueles fotógrafos que monta o tripé e espera o sol chegar na posição certa. Isso é uma característica do meu trabalho. O meu trabalho, a minha rotina na fotografia é uma rotina muito de experimentar. E ela é menos de contemplar. Então, eu tenho amigos que são fotógrafos de paisagem que querem chegar no lugar 4 horas da tarde, montar o tripé e esperar a luz certa para fazer o pôr do sol. Enquanto ele está esperando para fazer uma foto, eu já fiz 200. Entendi. Então, a minha fotografia, ela é assim, ela é mais inquieta, sabe? Tá. E a corrida me trouxe justamente o oposto. Apesar da corrida ser uma coisa extremamente dinâmica, mas eu sei que precisa esperar quilômetro a quilômetro, precisa hidratar, precisa esfriar o corpo, sabe? Isso me fez também ser um pouco mais calmo na fotografia. Entendi. Né? Uma coisa ajudou a outra. Uma coisa ajudou a outra e de forma inversa, né? Porque poderia ser o contrário. O timing, né? Eu falo que o timing da foto tem, o timing da corrida tem também. Totalmente. E um tabela pro outro, né? Agora vamos falar da Blue Run, que você já comentou aqui um pouquinho, mas vamos contar. Conta pra gente como que surgiu essa ideia, como que acontece essa corrida, como que você está envolvido nisso? A Blue Run é uma corrida que surgiu através de meu cunhado, Nilo Jorge, e de médicos, amigos e parceiros dele, com o intuito de alavancar uma mensagem de prevenção. Né? Eles faziam de maneira informal uma corrida para 100, 200 pessoas. Era uma coisa pequena, era uma coisa onde ele buscava um patrocínio pequenininho para produzir algumas camisas, e era uma corrida dada. Era uma corrida que era uma cortesia. Você corre, você malha, vamos correr com a gente. E era uma coisa feita em Salvador, assim, no Jardim de Alá, pela faixa de pedestre ou pela ciclovia, por cima do passeio, pelo cantinho da rua. Era uma coisa extremamente informal, mas que tinha uma mensagem muito bacana, né? Que é a mensagem da prevenção, que é a mensagem do autocuidado, que é a mensagem da questão do câncer de próstata, né? Então, o grupo de médicos, todos urologistas, então tinha isso. Mas eu percebi, e aí eu ia como convidado,
né, como interessado no assunto do autocuidado, mas também ia como designer. Ia também como uma pessoa que está no ramo da comunicação, está no ramo da estratégia, está no ramo dos pensamentos que vão além daquilo mesmo que a gente está vivendo. E eu percebi que a Blue Run tinha potencial para ser uma coisa maior. Tinha potencial para ser um evento maior, para alcançar mais pessoas. E eu tenho uns amigos, que é Ricardo e Humbertinho, que são da RG+, que é uma empresa de marketing esportivo. Tá. E eu aí juntei todo mundo num balaio só. Eu juntei os médicos comigo e com o pessoal da RG+, para a gente desenvolver uma corrida. E aí a gente organizou isso, a gente inscreveu isso no Faz Atleta, a gente prospectou marcas maiores para patrocinar. E ano passado, 2024, foi o nosso primeiro ano simbólico. Assim, um ano mais representativo. Um ano onde... Vocês profissionalizaram. Profissionalizamos, né? Então a corrida já tinha arena, já tinha largada, já tinha chegada. Fechou a rua. Fechei rua, né? Já tinha banda no final, já tinha kit, né? Já era uma corrida com inscrição paga, apesar da gente dar muita cortesia ainda hoje, porque faz parte, né, do rolê. Chamar pessoas, dar cortesias, isso que é uma coisa assim que a gente faz com o maior carinho, porque a gente quer que as pessoas realmente participem do nosso projeto, que tem essa mensagem muito maior. Mas esse ano, por exemplo, 2025, a gente já vai para 2.500 pessoas. Muito bom. Né? Então, a gente mais que dobrou a quantidade de participantes. E organizar uma corrida é bem diferente de organizar uma exposição de fotografia, Nossa, né? Bastante. Quais foram os maiores desafios aí nessa organização? Bom, na verdade, assim, eu acho que a gente tem um sonho, por ser Salvador, né, por ser Bahia, a gente quer sempre o melhor circuito, né? A gente quer Por que será, né? Da onde veio isso? Sabe essa coisa que o Rio de Janeiro tem, essa bossa, né? Essa coisa gostosa de dizer, a corrida do Rio é a corrida mais linda do mundo. Todo mundo fala isso, né? Apesar de que as internacionais também são incríveis. Então, mas aí a de Floripa fala que a de Floripa é a melhor. Cada um vende seu peixe, né? Cada um vende seu peixe. E a gente na Bahia tem isso também, né? De dizer, eu queria uma corrida que saísse do Farol da Barra, passasse pelo Elevador Lacerda, fosse no Pelourinho. A gente podia fazer uma corrida que passasse por todos os pontos turísticos e todas as vistas mais belas. Então, essa coisa do circuito é um desafio, porque naturalmente a cidade tem o jeito dela de viver, de pulsar. Então, fechar uma rua, quem organiza a corrida sabe que não é uma coisa simples, né? Mexe com o trânsito, mexe com o Detran, mexe com uma série de coisas. Levantar patrocínio também é uma coisa desafiadora, né? Porque o esporte, apesar de ter um papel fundamental na vida das pessoas e na integridade e na saúde das pessoas, as marcas, nem todas as marcas entendem isso. Não, e né? tem um adendo, desculpa te interromper, mas a gente fala muito sobre esse assunto aí as pessoas acham que organizar corrida não pode ter lucro, não pode, como se fosse uma coisa pro bono. As pessoas que organizam corrida vivem disso, né? Exatamente. Então, assim, não é pecado ganhar dinheiro com isso, né? Exatamente. O pecado é você prometer e não entregar. Isso é ruim, né? Graças a Deus, nesse quesito, eu tenho esses sócios, né? Ricardinho e Humberto, que já tem a empresa deles, a RG+, já atua há mais de 10 anos, né? Os caras já fazem prova em todos os lugares, né? Fazem prova no interior, fazem prova de todos os tipos, fazem provas também de água, fazem provas também de bike, fazem outros tipos de eventos esportivos. E isso mostra o quão sólido, o quão consistente é você fazer uma prova esportiva, né? A corrida, naturalmente, vive aí um momento de boom, né? Eu acho que esse boom aí já está aí... frequente já há alguns anos, mas cada vez mais pessoas estão vindo, né? Mais marcas estão olhando e eu acho que... O número de provas aumentou absurdamente. O número de provas aumentou absurdamente. E a gente, em Salvador, tem esse desafio de educar, né? Assim, Salvador é menor, mas Salvador também tem muitas provas, né? Quando a gente compara com São Paulo, claro, a quantidade de evento é menor, mas a gente tem, por exemplo, o meu clube, que é a Triação, existe há mais de 25 anos. Tá. Né? Então, assim, poxa, eu conheço pessoas no meu clube que já estão com a triação desde o início. Não, então, Salvador, isso mostra o quanto é longevo, né? Salvador, eu nem acho que a paisagem lá é o menor problema, né? Sim. É que nós sempre buscamos provas frias, né? A gente quer fazer o RP e tal, vamos lá para Porto Alegre e tal, e não tem a ver com a paisagem, tem a ver com a temperatura. E acaba que o Nordeste não é só Salvador, porque Recife, outras capitais também que fazem.
Até o pessoal do Ironman, que vai pra Fortaleza, João Pessoa e tal, eles reclamam da temperatura, do calor que faz. E aí é até uma coisa assim que eu vejo que, por exemplo, o horário das provas às vezes é diferente, sabe? Eu percebo que às vezes algumas provas aqui, mais pro Sudeste, mais pros lugares mais frios, tem um horário de saída que às vezes difere um pouco dos horários das provas do Nordeste. A gente vive brigando, e aí é uma briga interna na organização da Blue Run, que a gente gostaria que a prova começasse mais cedo. Porque a gente treina muito cedo. Sim. Então, assim, eu treino 4 vezes por semana e eu acordo 4h20 da manhã. Então, assim, 5 da manhã eu já estou correndo. Então, quando eu penso que uma prova vai começar às 7, né? Eu penso, poxa, vai começar às 7, 8, o sol já está a pino. E aí já está judiando da gente, né? Então, por isso que a gente treina muito cedo e a gente gostaria que as provas fossem cedo, no horário da gente. Mas como é que você bota 2.500 pessoas na rua às 5 da manhã? Então, agora, difícil, né? esse fim de semana tem a SP City aqui em São Paulo, largada às 5h30 da manhã. Porra, maravilhoso. Na verdade, PCD larga às 5, daí Elite 5h20, sabe assim, aí vai vindo. Porque como ela fecha a cidade toda, porque realmente a gente cruza a cidade toda, ela tem a preocupação de largar e já ir liberando as vias, né? Então tem essa parte. No próprio Rio é quente também, né? Sim, ele é úmido, não é questão, é muito mais da umidade e tal. A maratona lá larga às 5 da manhã por isso, por causa do calor. Tu sabe que vai ficar correndo ali 4 horas, né? 9 da manhã vai estar fervendo. Pra maratona é mais difícil ainda, né? A nossa prova, a nossa Blue Run, a nossa queridinha, nosso xodó, ainda é uma prova pequena, né? A gente tem 3, 5 e 10. A gente faz 3 porque... Tem gente que vai caminhar, né? Tem gente que vai caminhar, a gente tem muito convidado que é mais idoso. Sim. Como a gente tem essa questão da saúde envolvida, a gente quer que seja realmente... É uma prova inclusiva, né? Pra caramba. Então. A gente tem PCD, a gente tem... Enfim, a gente tem... É um público bem heterogêneo, então por isso que a gente tem 3. E a gente tem 5 e 10. A gente sonha em, daqui pra frente, a gente incluir 21. Né? Eu ia te perguntar qual que é o sonho da Blue Run. A gente quer ser maior no sentido do... Não maior no sentido da quantidade de pessoas, mas isso acaba sendo natural. Natural, sim. Mas a gente quer incluir a meia. Tá. Né? Acho que a meia... Existe ali um brilho em torno da meia, mas não existe esse mesmo brilho em torno da inteira, porque a gente sabe que a inteira é um negócio gigantesco. Não, daí o filtro já é outro. O filtro já é outro. Daí eu conheço gente que só correu meia a vida inteira e não vai pra distância do 42 e ok, não tem nada de errado. Eu me vejo na sua fala. Pode ser que eu me arrependa. Então, quando eu corri a minha primeira meia em 2017, eu falei, eu vou correr uma meia só, não preciso mais disso. Agora eu tô indo pra minha 20ª meia. Então, assim, toma cuidado que você... Se arrepende, né? Exatamente. Todo mundo fala que eu vou me arrepender dessa fala. Meu próprio treinador diz, se você quiser correr só meia, tudo bem. Mas eu acho que em algum momento você vai ter... Vai, porque se você, ainda mais que você gosta da sua assessoria, do seu clube de corrida, dos seus amigos, você acaba sendo meio contagiado, assim, pelo ambiente que você vive, né? E, Chiolo, pra quem tá ouvindo e se interessou em como eles podem participar da Blue Run? Bom, a Blue Run tem o próprio site, que é bluerunsalvador.com.br. É importante reafirmar que é Blue Run Salvador, porque as pessoas às vezes acham que Blue Run está associado a outras coisas, a outras marcas. Não é. É uma coisa muito regional, é uma coisa muito discreta nesse aspecto. Mas é lá pelo site bluerunsalvador.com.br. Se quiser se inscrever com o meu cupom, tem lá, Chiolo15. Tem 15% de desconto, já vou deixar aí. E já está aberta as inscrições? Já está aberta as inscrições. A gente fez esse ano uma coisa bacana, que a gente fez um lançamento da corrida. A gente não só abriu as inscrições, a gente fez um eventinho para chamar os patrocinadores, para chamar os parceiros, e a gente lançou oficialmente. Então a gente convidou quase todos os clubes de corrida da cidade. Então, a gente trouxe os treinadores para perto da gente também. Então, a gente fez esse lançamento e desde o lançamento que as inscrições estão abertas. Naturalmente, a gente vai ter que vender por lote. Claro. Mas eu acho que já está no segundo ou no terceiro lote. Está indo super bem. Que legal. E, tô super animado. Que data vai ser? Você devia ir correr com a gente. Que data vai ser esse ano? 2 de novembro. Eu não vou estar aqui. Mas eu iria. A gente quer trazer os corredores pró de São Paulo para correr em Salvador. Eu vou. Eu não vou esse ano, mas eu vou no próximo. Vamos organizar. Ou vai em outra prova. A gente combina de correr. Tem que ir lá treinar com você, ué. Vamos. Vai ser o máximo. Voltando aqui um pouquinho para sua vida profissional, a sua primeira exposição individual foi em São Paulo, certo? Isso. Em 2017. Como foi essa experiência? Você estava nervoso? Porque a gente acabou de falar de uma prova que você organizou, que é a primeira vez, e agora voltando lá para a fotografia, sua primeira exposição. Na verdade,
as pessoas usam a exposição de arte como uma coisa, como se fosse uma coisa necessária de acontecer o tempo todo. E eu digo que uma exposição de arte, pelo menos para mim, ela só existe quando o artista tem vontade de levantar uma bandeira. Tá. Eu não tenho vontade de expor todo ano, porque eu não tenho vontade de levantar uma bandeira todo ano. Acho que o trabalho do artista, ele passa por um processo de amadurecimento, né? E é natural que você tenha ali fases, né? A gente vê muito falar assim, a fase do artista tal gerou uma repercussão maior, fase tal não teve tanta repercussão. O artista tem isso, né? De construir o trabalho através das fases. Então, quando eu fiz a exposição em 2017, chamava Geometrias Insuspeitas do Cotidiano. Foi uma exposição que a gente fez aqui em São Paulo, na Galeria de Gabriel Wickbold. Gabriel fez a curadoria e a gente deixou o acervo com a Galeria de Gabriel durante um ano. Foi muito bacana porque eu precisava mostrar essa mensagem da geometria. Tá. Eu precisava mostrar para o mercado esse DNA do designer que agora era fotógrafo. E eu digo assim, o artista tem essa autonomia, tem essa liberdade poética de poder se comunicar do jeito que quiser. Quando eu era mais jovem, adolescente, eu tocava em banda de pagode e partido alto. E aí eu dizia que era a minha maneira de extravasar a minha arte era através do instrumento. Depois, como designer, o meu equipamento era o computador. E hoje o meu equipamento é a câmera. Pode ser que no futuro seja o pincel, né? Pode ser que no futuro seja a poesia, seja a dança. Ou tudo junto, né? Ou tudo junto, né? Então, assim, acho que é muito nesse aspecto, assim, na necessidade de comunicar algo. Então, existia um nervosismo, porque, poxa, a gente sabe que estão todos os veículos de arte na sua exposição, a gente sabe que a crítica está ali, a gente fica com aquela ansiedade, aquela euforia de saber, poxa, mas o que vão falar da exposição? Né? Uhum. Mas depois que isso passa e que as pessoas vão lá e dão parabéns e abraçam e falam do trabalho, eu acho que naturalmente os ânimos se acalmam e aí a gente passa a curtir, né? Eu acho que a corrida tem um pouco isso também. Tem. Na largada, a gente tá ali em dócil, né? É adrenalina pura. Se você for ver sua frequência cardíaca numa prova, é muito maior do que num treino, porque você tem uma adrenalina ali. Mas sabe o que eu já ouvi demais de um convidado aqui, que não interessa o resultado da prova, se você fez seu RP, se você não fez, se você machucou, você tem 48 horas para comemorar ou para chorar. Depois é próxima, você tem que esquecer. Justamente por isso, assim, imagina um atleta profissional que perdeu uma prova, que não conseguiu. O técnico dele falou, tá bom, daqui 48 horas a gente volta a treinar. E aquele que ganhou, também, daqui a 48 horas, porque senão aquele que a gente falou de ego, né? E ele não pode nem te sucumbir e nem te colocar num lugar que, né, que não você vai conseguir. E esse lance da corrida, sabe, uma coisa que eu tenho percebido muito, Cris, é assim, quantas variáveis existem, né? Nossa, são muitas variáveis, muitas variáveis, sabe? A gente nem imaginava, né? E assim, às vezes as pessoas olham a corrida e acham que tá todo mundo bem ali, né? Tá todo mundo preparado, né? Você vê uma foto de uma largada de uma corrida grande como Boston, como Nova York, como Rio, você fala, gente, são milhões e milhões de pessoas preparadas para estarem ali. A gente não sabe quantos ali estão com dor de barriga. Verdade. A gente não sabe quantos ali acordaram com dor de cabeça. A gente não sabe quantos ali o filho chorou de noite e perdeu a noite. Verdade. Né? Então, acho que tem aí tem um behind the scenes, assim, tem um bastidor da corrida que, às vezes, as pessoas ocultam, mas tem muita coisa relevante, né? Super. Muita coisa. Muita história legal, né? Muito. E, Chiolo, 2018 você expandiu para o mercado internacional, Lisboa e Miami. E como que é trabalhar com públicos tão diferentes? Ou sendo fotografia não muda tanto? Na verdade, assim, o meu trabalho, por ser um trabalho contemplativo, por ser um trabalho, às vezes, imersivo também, é um trabalho que naturalmente vai sendo requisitado pelo mundo todo, né? E, assim, a minha expansão para o internacional foi principalmente porque tem brasileiro no mundo inteiro, né? E, naturalmente, esses gostos em comum. Então, você tá lá no meio de Nova York, uma cidade extremamente cosmopolita, prédio para todo lado. Às vezes você sente falta de ter um lugar para contemplar uma paisagem. E às vezes as pessoas encontram isso no meu trabalho. Eu quero colocar uma obra aqui, que é uma obra de uma mata, que é uma obra da Amazônia, que é uma obra dos Lençóis Maranhenses, porque essa obra vai ser a obra que eu vou chegar em casa e vou me sentir bem. Porque ali eu olho para ela, eu passo um café, eu respiro. Então, essas solicitações internacionais vieram muito assim, né? Como um escape mesmo, como uma coisa necessária
para continuar vivendo. E aí, para o mercado europeu, eu precisei montar uma operação em Lisboa. Tá. Então, eu tenho um ateliê em Lisboa, eu tenho uma equipe de instalação em Lisboa, eu tenho demandas. Que legal. E aí, tudo sai de Lisboa. Então, assim, se eu vendo para Londres, a origem de toda a produção é Lisboa. Entendi. E o mesmo para os Estados Unidos. Então, às vezes, eu tenho coisa, sei lá, em Nova York, às vezes eu tenho coisa em Miami. Sai tudo de Fort Lauderdale. Tá. Porque em Fort Lauderdale a gente tem ateliê, a gente tem operação, a gente tem já... o seu QG. É o meu QG Tá. para sair, para atender aquele país. Tá. Né? Então, assim, claro que tem demandas específicas. Por exemplo, às vezes o cliente está em Londres. E aí o cara quer, sei lá, quer receber só o print em Londres. Aí a gente monta uma operação para enviar só o print e a pessoa receber lá e montar lá por conta própria. Tá. Né? Mas, assim, eu tento centralizar tudo, cuidando de todos os detalhes, porque eu digo que eu sou um artista que eu sou muito cuidadoso com o processo. Eu fico muito preocupado, tipo assim, com a experiência de compra. Receber uma obra minha enrolada num tubo, com certeza é diferente de receber numa caixa de madeira de reflorestamento, que passou por um processo de exportação, de alfândega, de navio, de avião. O cara sente uma especialidade diferente. A experiência de compra é totalmente diferente. Então, eu tento ser o mais... como é que eu posso dizer? Caprichoso, o mais cuidadoso com isso, para que isso passe a mensagem correta, sabe? Sei. E 2021 teve você lançou o livro Na Pele da Ilha, que são fotos de Fernando de Noronha. Nada mais, nada menos que Fernando de Noronha, né? Não, Noronha tem uma prova, não tem? Tem, que é 21 e 21K e 8K. Que eu acho que é novembro, não é? Noronha não dá pra ter 42, né? Porque só acho que Noronha... Porque daí você vai até Recife, né? Tem que botar um barco, uma ponte. Uma ponte lá, né? É. Mas falam que é uma prova desafiadora, porque ela é mista, né? Ela é asfalto e trilha. Então é uma prova que não é pra tempo, é pra contemplar. Noronha é um lugar muito, muito especial. Eu fiz o projeto do livro, foi assim, eu fui convidado por um grupo hoteleiro para fotografar em Noronha, porque eles estavam lançando um hotel em Noronha e eles queriam a minha obra, o meu olhar sobre Noronha no hotel deles. Então, eu fui fazer um trabalho, a gente naquela loucura toda de pandemia, lockdown, etc. Uhum. Eles arranjaram um jeito de me botar lá na ilha, eu desci na ilha e fiquei 8 dias fotografando com a ilha em lockdown. Pô, daí é legal, porque daí você tinha tudo só pra você. Eu tinha a ilha só pra mim, eu acho que eu era um único fotógrafo, eu tinha um carro exclusivo, um guia exclusivo, um barco exclusivo. Nossa Senhora! Pra fotografar Noronha. E aí eu fiquei fotografando, naturalmente, isso rendeu inúmeras fotos. E quando a gente concluiu essa etapa do projeto e que a gente entregou as obras lá 1 ano depois, eles me pediram um folder sobre o meu trabalho para que os hóspedes do hotel entendessem quem era Quiolo. Porque as pessoas viam as obras e falavam, mas quem é Quiolo? Então eles me pediram um folder. E eu falei, poxa, como eu faço um folder de arte para estar dentro de cada bangalô num hotel paradisíaco? Vai ficar parecendo uma carta de vinhos. Sim. E aí eu resolvi, por conta própria, fazer um livro que era como se fosse um álbum de casamento. Sim. Sabe? Que precisava ser laminado. Em pandemia, precisava ter um verniz especial, porque precisava passar álcool nas páginas, sabe? Entra hóspede, sai hóspede, precisa higienizar tudo. Então, os livros eram muito especiais, mas eram só 12 livros. E aí, a gente mandou os 12 livros pro hotel e o hotel ficou doido pelos livros e falou, caramba, isso é o seu folder? Eu falei, é a minha maneira de comunicar o que é o meu trabalho. Só que, coisa de 20 dias depois, a manager do hotel me ligou e falou assim, Quiolo, temos um problema. Dos 12 que você mandou, a gente só tem 4. Porque os hóspedes pediam para comprar, a gente dizia que não estava à venda e eles simplesmente levavam. Então, das duas, ou você vai ter que ficar fazendo folder livro, ou a gente vai ter que pensar numa outra solução. E aí eu convidei eles para a gente fazer um livro de verdade, com projeto gráfico, com projeto editorial, com patrocínio e etc. E eles falaram, poxa, a gente consegue te dar um apoio para você voltar para Noronha quantas vezes você quiser, porque a gente sabe que fazer um livro não é uma coisa simples. E fazendo um projeto editorial, fazendo um coffee table book, precisava ter gente no livro, né? Precisava ter a figura humana no livro. Então, eu tive que voltar depois da pandemia, tive que voltar depois que a ilha voltou a normalizar. Nossa, difícil. Voltar pra Noronha, gente, péssimo. Para acompanhar pescador, para acompanhar a puxada de rede, para acompanhar ilhéu, para acompanhar o dia a dia das pessoas que moram na ilha,
para trazer esse toque humanizado para o projeto. E aí surgiu Na Pele da Ilha, a gente fez, são 2.000... Adorei o nome, Na Pele da Ilha, muito legal. São 2.000 unidades numeradas, né? Porque como o meu trabalho é um trabalho que é restrito a apenas 3 cópias, cada obra minha eu só faço 3 cópias, é um negócio mega exclusivo. Que legal. Quando eu fui pro livro, eu falei, poxa, eu não queria que tivesse primeira edição, segunda edição, terceira edição. Eu queria que fosse um livro só. Quem tem, tem. Quem não tem, se um dia acabar, não vai ter mais. Vou leiloar o livro. E aí a gente fez 2.000 unidades. 1.000 unidades são dos patrocinadores, são contrapartida dos patrocinadores. E 1.000 ficaram para mim. Aí quando eu comecei a anunciar o livro, a gente vendeu, sei lá, 600 livros em 15 dias. Nossa. E aí a gente tem ainda aí um restinho. Eu tô me sentindo lisonjeada. Você tá na fatia do bolo aí, que é uma fatia especial. Maravilhoso, maravilhoso. E Chiolo, você... como que você consegue equilibrar a sua agenda de fotógrafo, a corrida? Você consegue encaixar seus treinos aí nas viagens que você faz? É tranquilo, não é tranquilo? Como que é? Na verdade, assim, eu, apesar de ser fotógrafo e de ir muito a campo, as minhas idas a campo, as minhas expedições são muito planejadas. Não é uma coisa assim que dá da noite pro dia e vou me picar para fotografar. É uma coisa que... Você é um fotógrafo diferenciado, você sabe disso, né? Porque os fotógrafos, eles não são organizados assim, eu acho. A maioria que a gente conhece, assim, pelo menos os que a gente tem acesso, assim, de eventos. Eu acho que... O cara que faz cobertura fotográfica de um jeito, não é... É que você é um artista, eu digo... É que fotógrafo é muito amplo, né? Sim, sim. E aí, na hora que você pega... acho que quando você sai do lado artístico, vai pro lado mais de cobertura fotográfica, não sei se tem um planejamento tão na verdade, cuidadoso. Assim. Dentro da minha estrutura de trabalho, existe um momento onde eu sou fotógrafo e existe um momento onde eu sou o meu próprio empresário, né? Então, enquanto eu sou o meu próprio empresário, eu tenho uma rotina de escritório, eu faço os projetos, eu dialogo com os arquitetos, a gente faz a curadoria para o projeto, a gente dimensiona as obras, a gente escolhe as molduras, os vidros, os materiais. É uma rotina de escritório. Tá. Né? Então, eu digo que assim, o Chiolo ele tem várias facetas. A faceta artista é a faceta que ele está, como eu estava semana passada nos Lençóis Maranhenses, debaixo de sol e chuva, fotografando, sentindo, vivendo o local, né? O destino. E existe a faceta que eu estou dentro do escritório. Então, assim, se eu tivesse que dividir, é 70-30. 70% do meu tempo que eu estou no escritório, a minha rotina de vida é bem flat. Então, eu faço meus treinos, eu faço minha dieta, eu faço minhas coisas. Quando eu estou viajando para fotografar, eu tento equilibrar. Lençóis Maranhenses, naturalmente, não dá. Isso que eu ia falar, não pra tem lugar correr pra na areia lá. fofa, eu que ainda estou começando a correr, eu não me senti apto. Mas, por exemplo, eu estou aqui essa semana em São Paulo, a trabalho, e aqui eu consigo manter a minha rotina. Então, eu vou pro parque, eu vou pra arena, eu vou pra raia e faço meu treino. Mas, geralmente, eu consigo equilibrar. Quando você viaja, que não é a trabalho, sei lá, você vai passear com a sua família e tal, e você vai tirar fotos de família, você ainda é o fotógrafo ou você consegue relaxar? Eu digo que eu só tenho férias na Disney. Porque na Disney, eu decreto pra minha família, pra minha mulher, que eu não vou levar a câmera. E aí eu tô de férias. Entendi. E aí eu vou comer besteira, aí eu vou pro parque, aí eu vou brincar. Mas se você vai viajar pra um outro lugar, assim, a passeio, você consegue desligar esse olhar seu fotógrafo? Você não consegue? Não consigo, e não consigo assim. E por mais que eu não leve a câmera, o celular fica inquieto. Isso. Né? Eu posto com o celular, eu faço stories, eu fico ali o tempo inteiro registrando para poder eternizar, porque realmente o olhar não descansa. E se eu tô lá, eu tô ali passeando com você e falo, Chiolo, tira uma foto pra mim. Você é aquele cara que vai, chega mais pra cá, não, a luz aqui tá melhor, ou você tira de qualquer jeito e vai? A minha fotografia é uma fotografia onde a fotografia da figura humana, ela não é o maior volume do meu trabalho. Imagino que você falou assim, mais. Eu tenho até um pouco de dificuldade de dirigir as pessoas, porque existe o fotógrafo de gente que tem a maior facilidade para dirigir, faz isso, faz aquilo, fica assim, encosta ali. Eu não tenho isso. Então, a minha fotografia é uma fotografia muito aleatória de gente. Tá. Então, eu pego as pessoas muito no... Desprevenido, despretensioso. Nem olhando, não sabendo que está sendo fotografado. Tá. Então, assim, se a pessoa diz, faz uma foto minha... Entenda que aquele Chiolo que está fotografando ali é como qualquer outra pessoa que está com o celular na mão. Atriz ali também, tá. Talvez eu faça um enquadramento diferente, talvez eu coloque uma árvore de fundo, talvez eu tire um poste, talvez eu considere a luz de onde está vindo. Né? Essa é a nossa briga lá no clube de corrida, porque todo dia que a gente treina, a gente quer a foto do grupo. E a gente pede para alguém fazer a foto e é cada foto trágica.
Eu falo, pô, não podia ter tirado o cone daqui? Isso. Podia não ter tirado esse poste atrás da gente? Podia não ter cortado o pé, podia não ter... Então existe essa luta aí. Mas em campo, geralmente, eu sou bem aleatório. E a corrida já te inspirou para algum trabalho fotográfico? E a fotografia já te ajudou para de alguma forma na corrida? Eu acho que de maneira geral, para a paciência, assim, para a paciência de uma maneira geral. E tem lugares que eu nunca tive vontade de conhecer, mas que eu tenho vontade de conhecer agora por causa da corrida. Então, por exemplo, Boston. Tá. Nunca tive aquele tesão de ir para Boston. Né? A gente tem tesão de ir para Nova York. Mas Boston... E aí eu tenho maior vontade de ir para Boston por causa da corrida. Sim, sim. Né? Então, assim, acho que isso. Por exemplo, Buenos Aires, eu já fui 3 vezes. Não tenho vontade de ir para Buenos Aires de novo, mas por conta da corrida, eu tenho. Sabe? E uma coisa que eu fico pensando, assim, e é uma coisa que nunca falei isso para ninguém, mas eu tenho vontade de fazer séries de destinos onde eu já corri. Sabe? Tipo assim, dizer, eu vou para, sei lá, eu vou para Berlim e eu vou fazer uma série incrível em Berlim, porque alguma coisa me fisgou para Berlim e essa coisa é a corrida. Tá. Sabe? Eu não vou fotografar, não vou fazer um processo criativo dentro do evento. Entendi. Mas talvez eu vou pegar ali um dia a dia da cidade que tá pulsante por causa do evento. Sim. Sabe? Eu vou pegar pessoas diferentes, eu vou pegar a rotina. Destino legal, né? Tem muito. Eu falo que quanto mais falo, mais eu quero fazer, né? Eu também era igual você, não tinha destino nenhum, agora eu tenho todos. Pois é, eu fiz em 2017, eu fiz Patagônia, expedição fotográfica, e 18 eu fiz Atacama. E eu falei pra minha mulher, não tenho vontade nenhuma de voltar no Atacama. Atacama é lindo, mas assim, tá feito, tá visto, check. Mas existe uma prova, né, no Atacama. Existe uma corrida no Atacama, que eu não sei se é um trail ou se é uma maratona mesmo, mas eu sei que é super difícil por causa da altitude. Né? Parece que tem não sei quantos mil metros acima do mar e tal. E aí dizem que é super difícil. Dizem que também Brasília é super difícil, né? Porque é seco, né? Então, Brasília, a questão é que todo mundo acha que ela é plana, mas ela é um falso plano. Então, é raro o momento que você está num plano ali. A Esplanada dos Ministérios não é plano aquilo. Que para quem corre. Para quem anda de carro, tudo é plano. Para quem corre, não é. Então, é uma prova. Eu já fiz uma meia maratona em Brasília. Brasília é difícil? Não é. Perto de outras que eu já fiz, não. A SP City é mais difícil, por exemplo. Já que a gente tá falando de meia maratona, vou falar da minha primeira meia, que é já. Claro. Que é essa semana. Que é domingo. Que é domingo, lá em Salvador, chama Half Marathon Salvador. E é uma meia que sai de uma região que é perto do aeroporto e vem para perto do centro moderno da nossa Faria Lima de Salvador. Que é um lugar chamado Tancredo Neves. E vem pela Avenida Paralela, que é aquela longa, que é assim, né? Rolling Hills. Rolling Hills total. E aí, meu treinador falou assim, não, eu queria que você começasse por essa, porque é uma prova muito técnica, sabe? Muito aclive, né? Então, tem muito essa coisa do desafio de manter a hidratação bem, manter os carbs bem, sabe? Manter o corpo na temperatura certa. Porque eu acho que se você começar assim e superar o desafio de uma prova muito técnica, eu acho que você faz outras... Tranquilamente. Como a gente diz na Bahia, com o pé nas costas, tocando gaita. É que assim, nenhuma prova é igual a outra, né, Chiolo? Nunca. Mesmo que você repita o ano que vem, ainda que o percurso seja o mesmo, você já não é o mesmo, né? Sim, você é outro total, Às vezes aí vai o clima, mudou e tal. Mas as provas técnicas, às vezes eu vou melhor do que nas planas, porque a gente se organiza melhor. Aonde você faz força, onde você não faz. Sim. E aí, na prova plana, você meio que acho que tá ganho o negócio. Você desrespeita, né? Desrespeita, né? Desrespeita o pace, né? Exato. E essa prova, só tem meia nessa Só meia. E é uma prova grande? Vai muita gente? Eu não sei direito. Eu acho que é uma prova de umas 2.000 ou mais pessoas. Tá. Eu acho que é isso. Então, a SP City foi a minha primeira meia em 2017. E ela é muito técnica. Mas quando eu fui a primeira vez para uma meia, eu queria completar 21 quilômetros sem parar e sem andar. Eu não tinha aquele... eu quero fazer em tanto tempo. Eu quero completar. Eu tô com esse pensamento também. E é a melhor coisa, porque se você já vai com aquela pressão de fazer um tempo, você já pode se atrapalhar, eu acho. Quando você vai só para completar, você curte mais ali e você entende que você consegue. Aí depois você fala, eu consigo, aí agora eu vou melhorar. Tem uma coisa que a corrida tem, que eu não sei se é normal, mas assim, as pessoas para correr 42,
ou para correr 21, não treina 21, né? Não treina 42, treina menos, né? Menos, é. E essa diferença de distância é contando com o quê? É contando com a sua... É porque assim, ó, o que acontece? Na prova, você tem muita gente fazendo a mesma coisa que você. E isso já te dá mais um gás. Então, por exemplo, provavelmente o seu treinador, os longos que você fez ao longo... Eu fui até 18. Isso. Esses longos, ele não tá contando com esse ritmo na prova. Ele tá contando com um ritmo mais rápido que isso. Mas o longo... ele nunca tem que ser forte como a prova. Ele tem que fazer você entender o volume que você vai correr. Tá. O mais importante de um ciclo é o volume. É a frequência, é não pular o treino, é fazer os fartleks direito, entendeu? E aí, por exemplo, na maratona, a gente também vai até o 30, 35 e tal. Quem faz o 35 num ciclo já fez a maratona. Uhum. Na maratona, você tá com tanta adrenalina que você não tá sentindo o incômodo no joelho, a dor que eventualmente... Então é o emocional, né? É um conjunto de coisas. E como você tem ali tudo a seu favor, todo mundo correndo junto, você vai ter hidratação à sua disposição, você vai ter tudo ali para te fazer correr o mais rápido possível. Uhum. Então, todas as provas, o que importa é você conseguir fazer o volume semanal ali que seu treinador te dá. Como eu sou um corredor muito verde, eu ainda estou entendendo esse fator emocional. Sim. De 18 para 21 são 3 quilômetros. Mas não é nada. Quem já fez 18 faz 21. Mas quando eu penso na maratona, que o cara treina 35 para 42, são 7. São 7, mas quem já fez 35... Só que assim, em toda prova, esse resto que sobra é o resto mais difícil. É onde você vai brigar com a sua cabeça. Eu imagino. É onde... o Marcos Paulo, que é meu treinador, ele fala... Eles ficam no 35 das provas, né? Dando Coca-Cola, né? Não sei o quê. Ele fala assim... Porque antes ele ficava no 30. E no 30 todo mundo passava bem. No 35 é aquela hora que quem tava precisa bem do quebra. punch, né? A pessoa tem a cãibra e tal. Então, ali, são 7 quilômetros com o coração ali. Não é com a perna, não é com a cabeça. Já é o coração falando, termina logo isso aqui. Com certeza. E é isso. Eu acho que o mental ali é muito mais forte. Mas você vai entender que a meia... é aquela distância que você vai para sua primeira e eu tenho certeza que você vai fazer outras meias. E aí você vai ver que é uma distância confortável em termos de ciclo, em termos de preparação. Porque na hora que você vai pra maratona, você entende o tamanho do bicho que você foi se meter, sabe? E a meia, depois você corre a maratona, a meia é aquela distância que na hora que você cansa, acabou. Acabou. Porque, por exemplo, na hora que você tá numa maratona, você chega na meia da maratona, quando você tá no 21 de uma maratona... tudo pode acontecer ainda. Você nem... Você pode... ainda é muito pouco. Nossa Senhora, ainda é metade. Exatamente. Sabe o que eu mais tenho medo, assim, da maratona? Não é medo, entre aspas, mas é um pouco de receio. É o quanto que você está disposto a abrir mão de outras coisas da sua vida. Porque, de fato, se você quer ir de um jeito legal, cuidando da sua saúde, de fato, você vai ter que abrir mão. Sim. Então, por exemplo, uma coisa que eu mudei na minha vida totalmente desde que eu entrei fazendo ciclo de maratona são das minhas sextas à noite. Porque o longo é geralmente de sábado de manhã. Sim, comigo também. Então, meu melhor programa da semana é o meu longo e o café pós-treino com a turma, entendeu? E é inegociável isso pra mim. Tá bom, eventualmente você vai ter uma viagem, um casamento onde você vai antecipar seu longo pra sexta, mas é eventual, sabe? Sim, assim, sim. o meu, pra mim não tem programa de sexta. Sexta é comer meu macarrão, dormir cedo, porque sábado eu vou acordar cedo. Eu tenho sido assim também, mas o meu longão não é o seu longão, né? Não, mas assim... Meu longão é que, por exemplo, você faz 30 num sábado. Aí você tá cheio de planos pro fim de semana, às vezes você não vai conseguir fazer seus planos, você tá morto. Simplesmente porque você não consegue. Por isso que eu acho que é essa coisa do abrir mão. Eu não sei se eu tô disposto a abrir mão de ficar com minha filha, não tô disposto a dormir tarde. Mas eu acho que você tem que encarar primeiro essa meia e ver se você quer fazer outras meias. O resto vai... Não, eu já tenho vontade de fazer outras meias em outros lugares. Isso. Aqui, por exemplo, eu morro de vontade de fazer meia. Então, aí... Aqui tem uma prova que passa pelas pontes, não é? Tem a Run the Bridge, que é final de agosto. Mas não é 21, não, né? Não, tem 30... Eu não lembro, 30, 15 e 10, talvez? Eu não lembro. Deve ser bonita essa prova. Porque tem uma galera que usa essa prova como treino no ciclo de maratona, como ela tem uma distância de 30, tem gente que encaixa o longo nessa prova. Quem sabe eu não faço esses 30 antes, não esse ano, mas quem sabe eu não faço essa de 30 antes de fazer uma inteira assim um dia. Tem o 30 da Roca também, que é na Marginal.
Enfim. A Roca vai fazer esse ano lá em Salvador. Vai, pela primeira vez, mas só até 15. Ah, então eles começam assim, a New Balance também começou com 15, daqui a pouco vai... A New Balance lá em Porto Alegre já tem 21 e 42, então... mas enfim, não se preocupa com isso agora, se preocupa com a sua meia que você vai arrasar, vou brilhar, eu tenho certeza. Ó, a gente tá começando a caminhar aqui pro final do papo, Chiolo. Aqui a gente já até falou que eu já ia perguntar se já falou, que já que você tem outras meias para fazer. Que conselho que você daria para alguém que tá pensando em começar a correr assim como você começou? Respire fundo, dê tempo ao tempo, seja responsável e procure um especialista. Certo. Acho que é isso. E para quem tá começando na fotografia, que dica mais importante? Equipamento não é prioridade. Prioridade na fotografia é o seu olhar e o seu processo criativo. O quanto que você está disposto a tirar de você mesmo, a extrapolar a sua criatividade, desconsiderando equipamento. Equipamento ajuda, mas equipamento não é o mais importante. Hoje em dia a gente tem uma série de obras extremamente valiosas, extremamente reconhecidas, que foram feitas com um negativo, ou que foram feitas com a câmera analógica de 1950 que só amplia até X tamanho. Então, às vezes, as pessoas acham que para começar na fotografia tem que gastar uma grana de equipamento. Na verdade, eu acho que você começa na fotografia até com o celular. Sabe? Hoje em dia, os celulares têm uma tecnologia absurda, têm uma entrega absurda. Você pode começar com o seu celular. Eu digo que uma hora dessa eu vou tomar coragem e vou fazer um workshop de fotografia só pelo celular. Porque, às vezes, eu estou em campo fotografando com um arsenal de equipamento, mas estou também com o celular na mão e eu gostei mais da foto do celular do que da foto da câmera. Que legal. Né? Então, acho que não se prenda a equipamento e não se prenda a investimento. Se prenda ao seu senso criativo e ao quanto que você está disposto a extrapolar o seu processo. Acho que é isso. A sua sensibilidade, né, também. Totalmente, né? Totalmente. Acho que é muito mais isso do que qualquer outra coisa externa. Tecnologia todo mundo acessa, né? Sim, total. E é bacana, às vezes, até a pessoa começar sem o recurso da tecnologia, para quando ela pegar a tecnologia, o olhar dela já está lá na frente. Entendi. Sabe? Porque, às vezes, a pessoa se bate tanto com um equipamento mega tecnológico que aquilo ali se torna mais um desafio. Então, às vezes, é melhor não ter o desafio do início e simplesmente se entregar à sua arte, simplesmente se entregar ao que você quer mostrar para o mundo e depois a tecnologia vir como um artifício para engrandecer seu trabalho. Muito legal. E que conselho você daria para quem está buscando o seu próprio propósito? Porque, assim, você é um cara que transformou uma paixão numa profissão. Aí agora você, dentro da corrida, você está transformando talvez uma coisa que foi um obstáculo numa paixão também. E aí, para não interessa a profissão, o que você falaria para quem está... Eu acho que, engraçado, eu estava conversando com um amigo agora há pouco e eu estava dizendo a ele que nada é maior do que a nossa vontade de fazer alguma coisa dar certo, sabe? Nada impede alguém que tenha força de trabalho. Nada impede alguém que esteja obstinado a fazer aquilo ali dar certo, sabe? Então, se você tem força de trabalho, se você tem força de vontade, se você está obstinado a fazer, acredite, se conecte com as pessoas certas. Se for preciso, mude a rota. Se for preciso, faça aí uma análise do que está sendo bom daquilo, do que não está sendo bom, coloque na balança, sabe? Faça um ajuste de caminho. Eu acho que é o persistir que faz tudo dar certo. É claro que, às vezes, a gente tem pessoas que dizem assim, estava na hora certa, com a pessoa certa, sabe? Tem isso. Mas contar com a sorte é que nem contar com a loteria, né? Tipo assim, eu vou gastar o ano inteiro e no final do ano eu vou ganhar na Mega Sena. Não dá pra gente contar com isso. Então, enquanto tiver trabalho, enquanto tiver persistência, enquanto tiver aquela vontade de fazer dar certo, eu acho que é o melhor caminho. Eu costumo dizer que a sorte adora pessoas preparadas, né? Tem uma frase, eu acho que é alguma coisa tipo... a sorte encontra... quando você tá... O preparo encontra... Tem uma frase assim, né? Tem.
enfim, não vou lembrar agora, mas é tipo assim, de você estar preparado para fazer aquilo ali dar assim, certo. Se a sorte te encontrar distraído, não adianta nada, né? Exatamente. Kiolo, a gente chegou agora no nosso momento Keep Running. O momento Keep Running é você me contar algum momento da sua vida, pode ser vida pessoal, fotografia, corrida, o que você quiser. Que você estava ali numa encruzilhada, numa dificuldade, que você pensou em desistir, ou pensou que não fosse dar conta, mas cedeu e keep running. Mas enquanto você pensa no seu momento keep running, esse nosso momento keep running é oferecido pela Keep Running. E aí, legal. nosso espaço aqui, não sei, você entrou ali pela loja, segundo andar tem a parte de fisioterapia, academia, enfim, aqui a gente cuida do corredor 360. Então, o corredor vem, ele desde comprar o tênis até cuidar de uma fratura, ele é assistido totalmente, porque os vendedores aqui da loja são todos corredores que pegam pódio, inclusive. Então, assim, se você tiver dúvida no tênis, qualquer um deles aí vão te dar uma aula sobre tênis, tem esteira para experimentar. Vim recuperar de um treino, aqui tem recovery. Eu quero fazer um fortalecimento direcionado para a corrida, aqui tem também. Fisioterapia, enfim. Se você quer saber mais, quer agendar aqui uma avaliação gratuita, é só você acessar o QR Code que está aí na tela ou o nosso perfil no Instagram, @KeepRunningVilaMariana. Bom, já deu tempo de você pensar agora no seu momento Keep Running. Antes de dizer do meu momento Keep Running, eu queria dizer que a Keep Running... Sabe aquela história da televisão de cachorro? Sei. Que o cachorro fica na frente do frango, assim, olhando? Sei. Nós que não somos moradores de São Paulo, nós que não temos uma Keep Running na nossa cidade, a gente vive uma sensação de televisão de cachorro. Eu fico babando nas coisas da Keep Running e fico dizendo, ai meu Deus, que dia eu vou ter tempo de ir lá? E vim aqui hoje, tô felizão porque tô aqui. Isso aqui realmente é um sonho para quem corre, é um sonho para quem pratica esporte. Então, que massa que eu vim hoje e consegui ver um pouquinho do tanto que vocês fazem. Não, muito legal. Sensacional. Mas e aí, me diz, qual que é seu momento Keep Running? Eu acho que o meu momento Keep Running é o meu trabalho com a fotografia. Eu estudei design gráfico, né? Me formei em design gráfico, trabalhei 15 anos na área. A profissão do designer na minha cidade não é uma profissão tão valorizada, né? Não é uma profissão onde você consegue colher os louros disso, ter um recurso financeiro compatível com o tanto que um designer faz. E durante minha trajetória como designer, muitas vezes eu pensava, poxa, mas eu sonho tão alto, mas com isso que eu ganho, será que eu vou conseguir realizar? Sabe? Então, muitas vezes eu me questionei sobre a longevidade da minha carreira como designer, mas o designer que eu era, o designer gráfico de agência, de campanha, de criação de peça, de muitas vezes passar 10, 12, 15 noites virando noite para fazer um trabalho e às vezes não ter reconhecimento, nem o reconhecimento tapinha no ombro e nem o reconhecimento financeiro. E eu sempre pensava assim, eu acho que eu vou ser corretor de imóveis, ou então eu vou largar tudo e vou estudar medicina, sabe? Ou então vou, de repente, fazer uma faculdade nova. Em nenhum momento da minha vida eu pensei em sair de uma carreira tão pouco difundida no Brasil e fazer algo ainda mais arriscado, que é viver da fotografia, que é viver da arte. Sim. Né? Então, assim, eu sempre achava que o design era uma coisa incerta e que eu queria ir para uma coisa mais tradicional porque eu achava que tinha mais valor. E eu encontrei na fotografia, que é uma coisa extremamente incerta, o álibi e o caminho para todas as minhas conquistas. Então, através da minha fotografia, eu tenho hoje uma casa massa, eu tenho hoje um escritório massa, eu tenho hoje um carro massa. Super carreira, eu tenho né? minha família, eu tenho minha carreira, sabe? Eu viajo para onde eu quero, eu vou para onde eu quero, eu como onde eu quero. Então, assim, eu acho que o meu momento Keep Running é justamente essa virada de chave de me entregar profissionalmente para a minha arte e acreditar na minha arte como um pivô, como uma coisa maior do que tudo, sabe? Sei, que legal. Não, e você tá de parabéns aí, porque seu trabalho de fato é diferenciado. Obrigado. E agora sim, agora de fato a gente tá finalizando. Se você pudesse voltar no tempo e falar com o Lucas de 2015, que ainda não corria e estava começando na fotografia, o que você diria para ele? Eu acho que eu diria que cuidar da saúde é prioridade, né? Eu sinto que eu demorei um pouco de virar essa chave, sabe? Um pouco muito de virar essa chave. Eu deixei minha saúde de lado durante muito tempo e eu acho que a gente deixar a saúde de lado é bobeira, né? Então, começa a se cuidar logo,
sabe? Começa a se cuidar logo, escolhe um esporte logo, sabe? Sai dessa inércia logo, porque eu acho que quanto mais velho a gente vai ficando, a nossa expectativa de vida também vai diminuindo, sabe? Eu hoje tenho 43 anos, 42, na verdade, minha mulher sempre fala. Você fala que é 43, mas é 42. Eu tenho 42 e, assim, eu acho que talvez eu tenha mais 40 pela frente, talvez mais 50, mais 60, mas depende muito de mim, né? Da gente. É claro que se tiver uma fatalidade, tudo bem. Uhum. Mas se a gente puder cuidar da saúde pra gente ter uma vida longeva, eu acho que isso é maravilhoso. Chegar bem, né? Chegar bem, né? Chegar lá, sem dar trabalho aos outros, né? Eu acho que não, isso e lúcido, né? A gente, assim... Com certeza. Eu acho que a sobrevida, ela existe hoje, né? A gente sabe que há uns anos atrás não se vivia tanto. Exatamente. Mas em que circunstâncias e qual qualidade a gente quer viver bastante, exatamente. Né? Eu acho que é isso, assim, essa minha virada de chave também foi por isso, para ter uma velhice saudável, sabe? Para ser um coroa organizado, lúcido, sabe? Inteirão. Então, não só por estética, mas pela saúde mesmo, sabe? Para estar bem, para poder desfrutar das coisas. Bônus, eu falo que a estética é bônus. Total. E, poxa, viver é tão legal, né? A gente conhecer um lugar novo, a gente conquistar uma coisa nova, sabe? Se sentir bem, né? É tão legal, sabe? A gente poder levantar da cama e a gente ter força de trabalho, força de vontade, sabe? E eu acho que isso move tudo. É verdade. Kiolo, e quem quiser conhecer mais do seu trabalho, como que te encontra, como que... Eu tenho um site que tem quase todas as minhas séries lá e eu estou sempre atualizando, que é o kiolofoto.com.br, Kiolo com K e foto com PH, mas, naturalmente, o efeito redes sociais é onde a gente bota a cara no mundo. Então, eu tô @Kiolo no Instagram, @KioloFoto no Facebook. E aí tem página no Pinterest, tem página no YouTube. Provavelmente no Instagram acha todos esses links aí, Todos esses links lá no link do Instagram, mas Kiolo com K. Tá. Eu acho que só tem um. Só tem um, não tem outro. Kiolo, muito feliz com o nosso papo. Obrigada de coração aí de você ter arrumado um tempo na sua agenda. A gente já tá se falando já faz uns meses, Faz uns meses, mas a gente deu certo agora. Deu certo, obrigada. Adorei saber um pouco mais da sua história e conhecer um pouco mais do seu trabalho também. Show de bola. Obrigado pela oportunidade. Sempre portas abertas aqui pra gente falar da corrida, da Blue Run. Fica sempre aqui o canal. Vou voltar para falar da inteira. Porque da meia já tá no script. É verdade. E para você que ficou até o final, não esquece de deixar seu like, deixar sua pergunta. O Kiolo responde também. A gente envia para ele. Com prazer. E seguir nosso canal. Se você tá ouvindo pelo Spotify, deixa 5 estrelinhas aí pra gente também. Valeu, galera. Obrigada. Tchau, obrigado.